Olá, seja bem-vindo a mais um estudo. Hoje nós vamos aprender sobre o dízimo na economia hebraica. Eu sou Ronaldo Araújo e está comigo a minha amiga Ilana e a Adria. Nós hoje vamos passar um pouco sobre a história do povo judeu, de como eles devolviam o dízimo a Deus. A primeira pergunta vem falando sobre que instrução específica quanto ao dízimo Deus deu à jovem nação hebraica e como esse princípio é reforçado em todas as épocas. Aqui no texto de Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus já tinha instituído, no princípio, esse sistema de dízimo. Assim, todo material que eles tinham, eles levavam uma parte a Deus, para simbolizar assim, o mantimento da casa de Deus naquela época. Sim, e como o próprio nome diz, o dízimo era uma 10ª parte da renda para patrocinar a adoração pública a Deus. Assim como o sábado é uma separação dos dias da semana especificamente para Deus, Deus reservou para si uma parte específica também dos recursos e do tempo. Sim. E nenhum homem poderia, sem culpa, apropriar-se de qualquer deles, visando usar para seus próprios interesses. Então, eles eram separados e dedicados especificamente para a obra do Senhor. Exatamente. Sim. Aqui diz também que Deus reservou para si uma parte específica dos recursos e do tempo humano, assim como os materiais e assim também como o nosso tempo. E nenhum homem poderia se apropriar do que era dessa forma de Deus. Exato. Então essa foi a instrução específica que Deus deu à jovem nação hebraica, quando eles estavam surgindo, lá depois do êxodo, quando eles saíram do Egito. Então Deus deu essa instrução. Vocês precisam tirar 10% de todos os recursos que eu der a vocês, seja ele recurso financeiro, seja ele um presente, Por exemplo, na época eles davam os grãos, os frutos, davam o boi, o gado. Sim. Então eles tinham que retirar 10% de tudo que eles ganhavam, recebiam de Deus, as bênçãos de Deus. E a segunda parte fala como esse princípio é reforçado em todas as épocas. Será que era só para o povo de Israel, só para os hebreus que essa lei valia? Não, o texto diz assim: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então era naquela época e é ainda Continua assim hoje. valendo, Em todas as épocas, em todos os, ao longo da história da humanidade, esse preceito, esse princípio precisa ser observado. Sim, a palavra de Deus não se contradiz, Exatamente. Então, aqui vem falando sobre que quando os israelitas estavam prestes a ser estabelecidos como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como um dos estatutos divinamente ordenados. Então, era um preceito, uma lei que precisava ser obedecida, Sim. E a segunda pergunta vem falando o que era necessário antes que o fiel pudesse separar o dízimo. Então, antes do dízimo tinha algo a mais. Sim, era o que seria? Eram as primícias. Eles separavam os primeiros frutos da terra e davam ao Senhor também. Eu tenho uma experiência quanto a isso. Eu já passei algumas vezes em pés de amora. E assim, eu paro para perceber que sempre amadurecem alguns frutos primeiro. E os outros continuam verde. E depois amadurecem todos os outros de uma vez. Então, esses primeiros frutos que amadurecem é como se já fossem as primícias. E aí eles separavam para Deus. Que legal. Então, até a própria natureza já conhece, já sabe como que é o isso. sistema, como que é a lei divina. Então, nós precisamos, antes de recolher o dízimo, de separar os 10% que é de Deus, precisamos tirar a primícia. O que é a primícia? É aquilo que é primeiro, É o primeiro fruto, é o primeiro salário, é o primeiro dia do seu trabalho que você tem que devolver a Deus, tem que dar esse dia como primícia, Tem um pedaço da nota que é interessante que diz assim: assim o povo era constantemente lembrado de que Deus era o verdadeiro proprietário dos campos, dos rebanhos, do gado, que eles lhe deviam o sol e a chuva,
para desenvolver o plantio e a colheita. Então, assim que a gente devolvendo as primícias e o dízimo, a gente reconhece que Deus é o verdadeiro proprietário de tudo que a gente tem. A gente trabalha, mas quem nos deu emprego foi Deus. Então, a oferta que a gente devolve a Deus é uma oferta de gratidão por reconhecer que Ele nos deu aquilo. Exatamente. Exatamente. Então, desde o tempo dos hebreus, nós vimos nesse estudo de hoje que o dízimo e a primícia já eram princípios para que eles pudessem ter sucesso, ter bênçãos e para que Deus pudesse estar com eles. Esse foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e nos vemos no próximo estudo. Até mais. Até mais.